Convidar você a abrir a tua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 18 ao versículo de número 32. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 32. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, que vai servir de base para o estudo dessa noite. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém? Podem tomar os seus assentos. Eu quero, nesta noite, falar aqui com os irmãos sobre três temas que nós vemos aí nesses versículos que nós lemos e o que nós ainda vamos ler. Então eu quero falar nesta noite sobre a ira de Deus, a depravação humana e o poder de Deus manifesto no Evangelho. Então nós vamos falar sobre essas três coisas. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma das cartas mais complexas que o apóstolo Paulo escreveu, e podemos dizer também que ela é a carta mais teológica do apóstolo Paulo, aonde ele vai tratar neste livro a respeito de um importante tema, que é a doutrina da salvação. Todos nós precisamos conhecer a doutrina da salvação. Infelizmente, há muitos pastores, há muitos pregadores, há muitos ensinadores que não conhecem nem o básico que se deveria conhecer desse tema. Daí a gente vê muitas heresias e percepções equivocadas
sendo faladas no púlpito, porque nós precisamos saber o porquê nós fomos salvos, o do que nós fomos salvos. Nós precisamos entender qual que é a parte de Deus na salvação e qual que é a nossa parte na salvação. Precisamos saber o que é justificação, regeneração, adoção, santificação, glorificação, tudo faz parte dessa doutrina. Precisamos entender o que é fé, o que é obras. Mas precisamos entender do jeito bíblico, tudo pautado na palavra de Deus. Então, se você quer fazer um bom estudo sobre a doutrina da salvação, a carta de Paulo aos Romanos é um bom início. Paulo vai falar sobre a salvação de uma forma geral. Embora como eu falei, uma carta considerada complexa, se você começar desde o início, obedecendo, ali o contexto, sabendo fazer uma boa interpretação, você vai ter um bom entendimento do que Paulo quis ensinar ali. Então, nós fizemos aí a menção do primeiro capítulo, a partir do versículo 18. Se você voltar atrás dos versículos iniciais, nos primeiros versículos, até o versículo de número 7, Paulo vai fazer as saudações iniciais, que são saudações costumeiras que ele faz em todas as suas cartas. Depois do versículo 8 para frente, primeiro ele vai dar graças a Deus pela vida dos crentes ali que estão residindo em Roma, vai elogiar eles porque ele diz que em todo o mundo é anunciado a fé deles. Depois Paulo vai mostrar também que Paulo tinha o desejo de estar indo em Roma. Até aquele momento, Paulo não havia ido em Roma. E Paulo diz, ele demonstra esse desejo, que ele havia de chegar em Roma e comunicar com eles algum dom espiritual, mas que por diversas vezes ele havia sido impedido, até agora ele não havia conseguido chegar, mas que ele queria ir até Roma e pregar também o Evangelho. E é dentro desse contexto que ele vai, do versículo 16, falar por que ele não se envergonhava do Evangelho. Esse versículo nós vamos tratar ele, mas eu vou deixar ele por último, o 16 e o 17, que inclusive nós não lemos, porque eu quero deixar por último para que nós possamos, dentro do estudo e dentro da proposta dele, enfatizar o poder de Deus que é manifesto na pregação do Evangelho e a importância da pregação do Evangelho. Então nós vamos voltar nesse texto, mas no final. O versículo 18, que foi o primeiro que nós lemos, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então, Paulo nem começou direito o seu discurso, ou o seu texto, Paulo já está descendo a cajadada, né? Se Paulo fosse pregar aí em algumas igrejas, pelo começo aí Paulo já não voltava nunca mais. Mas eu estava analisando hoje pela manhã essa questão, sobre a questão da ira de Deus. Toda vez que a gente vai pregar ao pecador, a gente vai para a rua, para o campo missionário, a frequência que nós falamos do amor de Deus, às vezes é muito maior do que a frequência que nós falamos da ira de Deus. E nós precisamos entender que amor e ira de Deus, em relação ao pecador, elas não são contraditórias. Elas não são contraditórias. E você vai entender o porquê. O mesmo Deus que ama o pecador, ele está irado com o pecador. Hoje nós temos aí alguns calvinistas, pastores calvinistas, que têm ensinado aí de que Deus não apenas odeia o pecado, como odeia o pecador. Tem esse ensino por aí. Não, Deus odeia também o pecador. E aí eles pegam, trazem alguns versículos, mas eles precisam fazer isso para que se adeque também à teologia deles. Por exemplo, lá na tua Bíblia, na nossa Bíblia, o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Mas lá na teologia deles, esse mundo não é todos, é só os eleitos. É só aqueles que Deus escolheu salvar pela sua soberana vontade. A Bíblia não ensina isso. Mundo ali é mundo, não tem como você mudar isso. É toda a raça humana, caída, pecadora. Logicamente, podemos considerar que sobre os eleitos, sobre aqueles que são salvos, não sei se essa seria a expressão correta, mas
o amor de Deus é mais especial para com esses, porque esses fazem a vontade de Deus, agradam ao Pai, estão debaixo de obediência. Mas não podemos afirmar pela Bíblia que Deus não ama o pecador e a raça humana caída. Porque a Bíblia diz, e nós já falamos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, então todo aquele que nele crê não está restrito a um grupo específico que Deus decidiu escolher pela sua soberana vontade. Então, Deus ele ama a todos, e isso é visto na história da salvação. Eu digo que a história da salvação é a história não é a história do homem que a princípio vai até Deus, é a história do Deus que vem até o homem primeiramente. Aquela ideia, dê o primeiro passo para Cristo, e Cristo vai dar o primeiro passo para você, é uma percepção equivocada. Nós vamos ver que hoje, por si só, o homem não pode dar esse passo. A história da salvação é a história, primeiramente, é Deus quem dá o primeiro passo. Não foi o homem que procurou se reconciliar com Deus, é Deus que procurou reconciliar o homem consigo mesmo. Pode ver a história da queda. Quando Adão pecou, Adão e Eva, eles foram procurar Deus? De forma alguma. Adão e Eva pecaram, não foram procurar Deus. Adão poderia, na consciência que havia errado, ter procurado o Senhor para se reconciliar com ele. Não. É Deus que veio até Adão. E mesmo assim, o que Adão fez, Adão e Eva? Eles se esconderam de Deus. E começaram ali a um jogo de culpa. Adão coloca a culpa no próprio Deus. A mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar. Aí quando chega a vez de Eva, ela joga a culpa na serpente que enganou. Então é o que eu sempre falo também, porque nós costumamos dizer que Deus ele não muda, e é uma verdade, mas é uma verdade também que o homem ele não muda, no sentido da sua natureza. Porque assim acontece com a gente também quando às vezes a gente erra, quando a gente comete alguma coisa errada. Às vezes a gente tem até consciência que errou, mas às vezes a primeira coisa que vem na mente é arrumar uma desculpa. Não é se retratar a princípio, é arrumar uma desculpa, é fazer de alguém ou de alguma situação um bode expiatório para nós jogarmos a culpa e tentarmos escapar. Então lá no Éden já mostra isso. Não é o homem que procura Deus, é Deus que procura primeiro o homem. E o primeiro evangelista, né, vamos dizer assim, o primeiro missionário da história é o próprio Deus, porque ali, ao Deus vir até o homem, vai ser proferida ali aquilo que nós chamamos, né, de proto-evangelho, ou evangelho inicial, que é quando ele diz que da descendência da mulher e da descendência da serpente haveria uma inimizade, mas que dela sairia um, em que a descendência da serpente lhe feriria o calcanhar, mas este descendente da mulher lhe feriria a cabeça, que nós sabemos que é aí uma profecia referente à vinda de Jesus. Então eu estou mostrando isso para você ver que Deus sim, Ele ama o pecador. Deus, Ele sempre está dando uma oportunidade ao pecador. Quantas pessoas vivem a vida inteira rejeitando a Deus, e lá no último momento da vida, entregam a vida para Cristo e são salvas. Se isso não for amor de Deus, que nome nós vamos dar a isso? Então, esta é uma grande verdade, Deus ele ama. Mas essa outra grande verdade que não pode ser deixada de lado, é que Deus ele está irado com o homem pecador. Deus ele não aceita o pecado de nenhuma forma. Como que nós poderíamos definir a ira de Deus? Se você for procurar estudar, você vai encontrar várias definições a respeito da ira de Deus. Mas nós vamos definir aqui a ira de Deus como a justiça retributiva. Ou vamos definir aqui como sendo a justa recompensa que Deus dá ao pecador por seu pecado. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Agora, quando é desobediente, o homem é desobediente, ele vai ser o quê? Castigado. Então, a ira de Deus se manifesta nesse sentido. Ele é um justo juiz,
que vai retribuir a recompensa justa ao pecado dos homens. Então, nada está passando desapercebido aos olhos de Deus. E qual que é a retribuição, melhor dizendo, justa ao pecado do homem? Qual que é o salário? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, isso nós temos que anunciar lá fora. Que o homem está debaixo da ira de Deus e que ele merece a morte. Isso daqui é o que a Bíblia fala. Eu sei que hoje, o autor aqui, o Paulo, ele não disse que a ira de Deus ia se manifestar, ele disse que já se manifestava, de uma certa forma. Inclusive, mais para frente, nós vamos ver que essa ira se manifesta entregando os homens às suas próprias paixões. Mas é interessante nós observarmos que hoje a ira de Deus, ela ainda, vamos assim dizer, é manifestada, mas tem a misericórdia. Por quê? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a morte, mas Deus tem misericórdia, não só nossa que somos servos dele, mas sobre o pecador. Porque se Deus não tivesse misericórdia deles, irmãos, o mundo já estaria destruído. Pedro, falando sobre aqueles homens que falavam que Jesus estava demorando para voltar e ficava zombando, Pedro falou, não, Deus ele não retarda a sua promessa. Isso daí faz parte da longanimidade de Deus, que está sendo misericordioso, longânimo com esse povo, para que eles venham ao arrependimento. Porque o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos tenham conhecimento da verdade. E esse todos, irmãos, é todos. Não é apenas um grupo específico. Então, hoje, a misericórdia de Deus é como se fosse que freia um pouco o derramamento dessa ira. Agora, a Bíblia mostra duas ocasiões em que a misericórdia não vai agir. Lá na grande tribulação, a Bíblia fala sobre as 7 taças da ira de Deus, ou 7 cálices da ira de Deus. Esse momento onde a igreja não vai estar mais aqui, porque a igreja já vai ter sido arrebatada, porque nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. Esse momento, Deus vai derramar toda a sua ira sobre a terra, vai derramar, o cálice da ira de Deus tem se enchido. Cada dia que Deus olha e vê a maldade, vê a corrupção do gênero humano, e vai chegar esse período que vai derramar. E depois aonde? No inferno, irmãos. O inferno é a demonstração máxima, total, do derramamento da ira de Deus, do juízo de Deus sobre a vida de uma pessoa. E nós precisamos pregar isso para as pessoas, irmãos. Não é só afagar o ego delas, não. É mostrar o caminho de perdição que elas estão indo. Porque o inferno é uma realidade. Essa ideia que o inferno é na terra, a gente está cansado de saber que não é. E hoje nós temos visto também, dentro das igrejas, o pessoal querendo suavizar a questão do inferno, trazendo para os púlpitos pensamentos que são até antigos, não são pensamentos novos, são pensamentos antigos, mas que a igreja sempre considerou herege. Por exemplo, tem gente que fala, não, esse negócio de inferno, ninguém vai para o inferno, não. Vai ser aniquilada, o aniquilacionismo. Ninguém vai para o inferno. Deus é muito bom, Deus é muito amoroso, para deixar que as pessoas queimem eternamente no inferno. Então, se a pessoa morreu sem Deus, simplesmente vai deixar de existir. A Bíblia não ensina isso. Tem outros que ensinam, não, o inferno, ele é apenas temporário. Vai se queimar durante um tempo ali, e aí alguns colocam até o diabo no meio, falam que também serve para ele. Vai queimar por um tempo ali, aí depois Deus vai chegar e falar, olha, agora já deu, a ira já foi derramada, já me satisfez, pode vir para o céu todo mundo e vai ver todo mundo bem, inclusive com Satanás e os demônios. Isso daí foi considerado heresia, isso daí é uma heresia, muita gente hoje está trazendo isso.
Não, a pessoa ela vai queimar, mas aí lá no inferno, por causa desse fogo, ele vai se arrepender no seu queima. Não existe isso. Tá? O fogo do inferno não vai poder purificar e purgar pecado de ninguém. Isso aí é a doutrina do purgatório da Igreja Católica. O único que pode purgar e perdoar pecado é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então o inferno é uma realidade. Aí você tem que pregar. Você ama a pessoa? Então você tem que falar isso para ela. Você está vendo um filho seu indo para o caminho mau, você vai deixar ele ir? Porque muitas vezes, em nome do amor, nós não queremos falar a verdade. Eu não vou falar a verdade, porque senão vai ficar chateado comigo. Não, eu vou perder a amizade. Ou pastor, se eu pregar num culto de domingo, pregar sobre o inferno, está vindo um casal aqui, eles ainda não converteu, eles não vão voltar mais na igreja. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Foi estudado na revista passada da Escola Bíblica Dominical, bem no início, que nós somos atalaia. O atalaia precisa anunciar que o juízo está vindo. Se você anunciar que o juízo está vindo e a pessoa não quiser ouvir, problema dela. Agora, se você não anunciar, sendo colocado como um atalaia para ela, o sangue dela vai ser requerido de você naquele grande dia. Então é sério, nós precisamos pregar. E se elas não quiserem ouvir, problema delas. Nós temos apenas que fazer o que nos é devido, que é pregar o Evangelho. Se as pessoas gostem, quer não. E deixar quem? O Espírito Santo de Deus fazer a obra. Porque nós pregamos, nós plantamos a semente, nós regamos a semente, mas a Bíblia fala que é Deus quem dá o crescimento. E nós somos como semeadores, né? Jesus não usou a parábola do semeador. O semeador, ele sai para jogar semente, ele não sabe aonde a semente vai cair. Então, eu tenho que pregar. Não vou pregar lá naquele bairro, não vou pregar naquele lugar, o pessoal não vai ouvir, você não sabe. Pregue a palavra de Deus e anuncie, então, o amor, mas em conjunto com a ira de Deus. O pecador, ele precisa, o homem sem Deus precisa saber de que ele precisa sair do estado que ele se encontra. Porque se ele não sair do estado que ele se encontra, ele não só vai continuar debaixo da ira de Deus aqui na terra, como vai continuar depois que ele partir dessa terra. Continuando no texto, diz assim, a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Essa impiedade, no grego, lá no original, ela faz referência à ofensa no campo religioso, idolatria, paganismo, que nós vamos ver aqui exemplificado dos versículos 19 a 23. Injustiça, que a ira de Deus está aí sobre toda a injustiça dos homens, é o que nós vamos ver dos versículos 24 ao 32, onde fala da perversidade moral, da imoralidade, da maldade, da malignidade que existe no ser humano. Então, os olhos de Deus, a ira de Deus, está sobre todas as coisas. Todo pecado é detestável aos olhos de Deus. Deus não passa a mão em nenhum pecado. Tudo é detestável, Ele é santo e Ele não pode compactuar com as coisas erradas. O versículo 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Paulo ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer. Isso aqui é interessante nós entendermos que nem tudo Deus quis tornar conhecido a nós. Nós não sabemos tudo de Deus. Nós não conhecemos tudo da essência e da natureza de Deus. O que nós conhecemos de Deus é o que Ele quis que nós conhecêssemos. E esta revelação de Deus ao homem, ela de uma certa forma, Deus ele adequou ela e a moldou ao nosso nível de conhecimento e intelecto. Porque senão nós não teríamos condições de conhecê-lo. Porque nós precisamos ter esse entendimento. Deus é muito mais do que está escrito nas páginas sagradas. Deus está muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. O próprio apóstolo Paulo diz que hoje nós vemos como que por enigmas, né? Hoje nós vemos em partes. Mas se nós
permanecermos firmes em Cristo, um dia nós temos a promessa de o vermos como Ele é. Não vai haver mais dificuldade para nós compreendermos mais coisas a respeito de Deus. E aí, nós vamos entrar aqui ao versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então vamos lá. Desde a criação do mundo, a natureza tem sido testemunha do poder de Deus e da sua divindade. O salmista não fala? Os céus testificam da glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É um testemunho que existe desde antes do homem pecar. Antes do homem pecar, esse testemunho já existia, porque já existia a natureza. É por isso que a gente diz que esse testemunho da natureza, teologia é chamada de graça geral ou revelação geral. Ela não salva, ela não muda a natureza do pecador, mas naquilo que ela se propõe a revelar, ela é clara e ela é objetiva. O texto diz aqui, claramente se vê, desde os primórdios, nas coisas criadas, o poder de Deus e a divindade de Deus, para que os homens não fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Esse texto aqui, esse versículo, eu gosto muito dele, porque ele responde a célebre pergunta que às vezes a gente ouviu mais de uma vez e vai continuar ouvindo, que quando você está tratando de salvação, aí vai tratar da salvação do pagão, aquele que nunca ouviu falar do Evangelho. Ah, mas aquela pessoa que nunca, de forma alguma, ouviu falar do Evangelho. A palavra de Deus não chegou até aquela tribo, não chegou até aquele povo. E aí? O texto está respondendo. Deus não os tem por inocentes, porque eles têm a revelação da natureza. Eles não são indesculpáveis. Vão ser julgados segundo essa revelação que receberam, provavelmente vão ser condenados, porque essa revelação por si só, ela não muda a natureza do homem. Mas veja só, essa revelação faz com que todos os homens da face da terra não tenham o argumento da desculpa diante de Deus naquele grande dia. Eles não são inocentes. Porque tem algumas pessoas que falam assim, não, vamos resolver o problema. Eles vão ser tudo salvo. Porque eles são inocentes. Irmão, se eles forem inocentes, nós não podemos, ao invés de nós sermos incentivados a pregar o Evangelho, a chegar até os confins da terra, nós vamos ser desestimulados. Se as pessoas que estão lá nos confins da terra nunca ouviram o Evangelho, elas são inocentes, então nós empreendermos recursos para chegar até os confins da terra, para alcançar eles, seria incoerente, seria até maldade da nossa parte, porque está todo mundo lá, tribo, tudo inocente, aí eu chego, prego a palavra de Deus, põe todo mundo debaixo de condenação. Se vocês souberem o que eu fiz, é querer matar, né? Um missionário, mas nós estava todo mundo inocente aqui, você veio trazer condenação? Não, o Evangelho não chega ali para trazer condenação porque ele é inocente. Ele chega aos confins da terra para trazer salvação, porque eles não são inocentes. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Então, esse testemunho, ele tem sido manifestado de forma clara, objetiva, o poder de Deus e a divindade, para que o homem, então, não tenha desculpa. Agora o versículo 21 diz assim, ó, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então nós precisamos entender o seguinte, a mensagem, o problema, não é com a mensagem. A mensagem revelada através da natureza, ou do testemunho da criação, é clara. O problema não é a mensagem. O problema é quem recebe a mensagem.
E aí nós vamos entrar num outro ponto que eu falei, que é a questão da depravação humana, ou depravação total do homem. Se eu coloco, tem um texto aqui na frente. O texto, ele me traz uma mensagem clara, objetiva. Agora, você que tem o problema, às vezes, de miopia, o problema de visão, você não consegue enxergar, fica tudo embaralhado, né? Ou não consegue interpretar direito. A culpa não é do texto. O texto é claro, é objetivo. Se você não conseguiu entender, você não pode sair daqui falando, aquele texto que foi colocado lá não é claro. Aquele texto não é objetivo, não. O texto é claro, é objetivo. Você que não conseguiu entender, e logicamente você vai precisar de uma ajuda, né? Você vai procurar uma ajuda, onde se passa a usar os óculos para que você consiga enxergar. Essa ajuda nós vamos ver mais adiante. Mas a grande verdade é que o homem, ele pega esse testemunho, ou essa verdade que o testemunho da criação passa, e ele, por causa da sua natureza pecaminosa, ele deturpa ela, ele distorce ela. Ao invés dele adorar o Criador, ele passa a adorar a criatura. Isso é tanto verdade que quando você vai estudar sobre as origens das religiões, paganismo, adoração ao sol, às estrelas, aos astros, é uma das coisas mais antigas que existem. Então, ao invés do homem falar, olha, existe alguém, existe um ser superior que criou o sol. Não, ele começa a adorar o sol como se fosse uma divindade. Ao invés dele olhar para as estrelas, ver nelas a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, não. Ele começa a ver em cada estrela uma divindade e começa a se guiar por essas estrelas, pelos astros. Porque a astrologia é uma ciência, né? A astronomia é uma ciência, logicamente reconhecida. A astrologia, que pega esse lado mais do culto, né, aos astros, também é antigo. As duas ciências são muito antigas, embora hoje nós temos visto isso em evidência. E, por incrível que pareça, às vezes tem que falar isso, porque dentro da igreja, hoje nós estamos vendo crentes, principalmente por parte de jovens, embora tenha adultos também, que fica com essa questão de astro, né? De signo, acha que dependendo do dia que ele nasceu, combinado com o horário, conjunção do sol, com a lua, não sei o que, vai influenciar na vida dele. Aí você vai olhar lá o crente, pessoa crente, lá na bio do Facebook, do Instagram, falando, eu sou de signo fulano de tal. Meu irmão, o crente em Cristo Jesus não tem essa questão de signo. Ninguém aqui é de virgem ou de capricórnio. Nós somos do Senhor Jesus e somos guiados por Ele. Começa a cair nessa daqui, Deus condena. É uma bobeira, vou ver meu horóscopo. Vai ler a Bíblia, para você saber como vai ser o seu dia. Deus, quando Ele vê um crente com essas asneiras, Deus, Ele fica irado. Deus, Ele detesta isso. Então, eles distorcem isso daí. Criam-se vários deuses. Quadrúpedes, de répteis, todas as formas. E por que eles distorcem essa mensagem? Por causa que a natureza do homem, ela é uma natureza depravada. Ela é uma natureza pecaminosa, totalmente contaminada. Esta é a herança que o nosso pai Adão deixou para nós. Às vezes o pessoal fala aí de maldição hereditária, eu falo, a única maldição hereditária que eu conheço é essa, biblicamente falando é essa. Essa daí é maldição hereditária, é a maldição do pecado, da natureza pecaminosa, que é passado de homem para homem, é passado de geração a geração. Todos nascem com esta natureza pecaminosa, todos. O que o salmista Davi diz? Em pecado me concebeu minha mãe. Ele está falando da sua natureza pecaminosa. Todos nascem com essa natureza. Mas a criança, ela é inocente. A criança não é inocente. Biblicamente falando, a criança, ela não é também inocente. Nós não podemos cair nessa. Como diz aí, não. A pessoa nasce pura e depois ela se contamina quando ela comete o primeiro pecado. Ou, como dizem por aí, a pessoa nasce boa e a sociedade aqui corrompe. Não é isso que a Bíblia ensina. E, na verdade, esse ensinamento, lá atrás, quando foi ensinado, e era ensinado por um homem chamado Pelágio, ele já foi rebatido como heresia. Isso daí é heresia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todos nascem
debaixo do pecado e com a sua natureza pecaminosa. Até a criança. O que acontece é que a criança, ela não tem consciência da sua natureza. É essa a questão. Ela não tem consciência do que é certo e do que é errado. Mas a natureza maligna, perversa, já está ali. Já não viram criança quando faz birra, briga por causa do brinquedo? Tem criança egoísta. O que é egoísmo? Ela é criança. É 2, 3 anos, ela é criança. Mas ali já estão as raízes do egoísmo, do ciúme. Então, ela não tem consciência. Então, a criança, ela sim, ela também nasce com essa natureza. É por isso que os pais têm aí a obrigação, e a obrigação primordial é dos pais, não é da igreja. A igreja, ela auxilia. A obrigação primordial é dos pais ensinar um menino no caminho que ele deve andar. Por quê? Porque quando ele crescer e chegar à idade da razão, da consciência, se ele não foi ensinado pela palavra de Deus, ele vai escolher o caminho que a sua carne indicar. E o caminho da carne é caminho de distanciamento de Deus, é caminhos de morte. Então, esclarecendo esse ponto, até falando disso, uma vez tinha aquele programa, tem até hoje, né, aquele programa do Vejam Só, na HIT. Uma vez eles estavam debatendo lá de se as crianças iam para o inferno, né? Aí teve um que até mandou um comentário lá, podia mandar comentário, ele brincou, né? Ele falou assim, ó, se elas podem ir para o inferno, eu não sei, mas que tem umas que parece que veio de lá, né? Isso eu tenho certeza, né? Então, a natureza pecaminosa está nelas. Esta é uma grande verdade bíblica. Aí olha só o que vai acontecer no versículo 24. Eles vão criar todas as formas de Deus. É aqui que Deus vai fazer? Deus vai os entregar às concupiscências do seu coração. Deus vai entregar eles aos seus desejos. Isso daqui já é ira de Deus manifesta. Deus permitir que o pecador viva conforme as suas próprias paixões e se degenere a cada dia mais, já é manifestação da ira de Deus. Agora, uma coisa eu preciso ressaltar, que eu já estava esquecendo, é de que, embora o homem ele é mau na sua essência, na sua natureza, nós precisamos também entender que ele não é tão mau quanto ele poderia ser. Isso porque Deus nos deu a consciência. A gente veio conversando com o cooperador Cássio, que ele usou o termo senso crítico. Então, isso daí serve como freio no homem, para que ele não seja tão mau quanto ele pode ser. É por isso que você vai ver pessoas que não são servas de Deus, mas que têm um padrão de moral elevado, porque ele tem a consciência, ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Então, Deus ele permite que aqueles que rejeitam essa revelação geral, por causa da sua natureza depravada, eles sejam entregues. Então, você quer fazer o mal? Você quer partir para a imoralidade sexual? Você quer deitar homem com homem? Quer deitar mulher com mulher? Deus entrega, Deus ele permite que eles vivam desta maneira. Já faz parte, volta a repetir, do juízo de Deus na vida deles. Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Eles rejeitaram a verdade de Deus. Então, isso daqui é uma questão, quando a gente compreende a situação do homem, principalmente sem Deus, é uma situação caótica. A minha natureza sem Deus é depravada, e Deus faz com que eu seja entregue a ela, permite com que eu seja dominado por ela, como castigo ao meu pecado. Aí, alguém pode falar, mas o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele existe. É verdade inquestionável. Mas também é verdade que aquele a quem você sujeita se torna seu senhor e você se torna servo dele. Se você se sujeita à tua carne, você é servo da sua carne. A carne é teu senhor e o teu livre-arbítrio vai ser usado para fazer conforme a sua carne deseja. Agora, se você é dominado pelo Espírito Santo de Deus, é uma nova criatura, se sujeita à vontade dele, você vai usar o seu livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus.
porque é dessa forma. Ou quando Deus quer, às vezes, que a gente ora lá pela madrugada, Deus vai lá, derruba a gente da cama, coloca a gente de joelho, está lá assistindo a televisão apaga, nós não conseguimos mais ligar. Não, Deus, que bom que seria que fosse assim, né? Mas Deus, Ele coloca a vontade, coloca o desejo. Se vai orar ou não, é outra história. Mas todo aquele que é salvo sabe se está negligenciando a Deus nesse sentido ou não. Então, voltando aqui ao texto, Deus ele então permite com que o homem seja entregue. Aí nós chegamos a um dilema muito grande. Então, que salvação vai haver por homem? Porque ele é escravo da sua natureza. O homem lá fora, irmão, ele não sabe fazer outra coisa, a não ser pecar. Ele é dominado pela sua carne. Ele não vai ter o desejo de orar como você e eu tem. Ele não vai ter o desejo de estar na igreja como você e eu estamos. Porque a natureza dele não pede isso. A natureza dele, na verdade, milita contra isso. Então, quando nós olhamos, por isso que eu falei que ia deixar os versículos 16 e 17 para o final, para enfatizar o poder de Deus que é manifesto através da pregação do Evangelho. Por quê? Estudando a ira de Deus e a depravação, mas nós chegamos às seguintes conclusões. Primeiro, a revelação geral de Deus, ela manifesta o poder, manifesta a divindade, mas não transforma ninguém. Porque ela não foi criada com esse propósito. A natureza humana faz com que o homem distorce toda essa revelação. E para castigar o homem, Deus permite que ele seja escravo dessa natureza. Como então vencer esta natureza para podermos chegar até Deus? Aí é que vem a pregação do Evangelho, o que nós chamamos de graça especial ou graça específica. O homem só pode chegar ao conhecimento da salvação e ao conhecimento de Deus, o homem só pode ser transformado através da pregação do Evangelho de Deus. A palavra de Deus diz, ainda em Romanos, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. É por isso que nós não podemos abdicar de pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar o Evangelho, porque é através dele que Deus vai salvar milhões e milhões de almas que ainda necessitam de salvação. Só através disso. Foi falado aqui no sábado sobre questão de estratégias, pastor Rodrigo. No domingo nós conversávamos com a Secretaria de Missões, falamos sobre a questão de ter estratégias. Nós precisamos ter estratégia para fazer obra missionária. Mas as estratégias que nós pedimos de Deus, ela é estratégia para que nós possamos chegar neles. Mas chegar neles para quê? Para pregar a palavra de Deus. Não é estratégia e tirar a palavra de Deus da jogada, não. Nós precisamos ver e pedir de Deus direcionamentos para chegar até eles, e chegar até eles para levar a eles o conhecimento do Evangelho, levar a eles o conhecimento da boas novas, porque só desta forma eles vão conseguir vencer essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa que está dentro deles, porque quando nós pregamos, e como eu já falei aqui, quem vai convencendo é o Espírito Santo de Deus. Você não está aqui nesta noite porque o pastor te convenceu, porque o irmão te convenceu, porque a irmã te convenceu. Você está aqui nessa noite porque um dia o próprio Deus convenceu a você através da pregação do Evangelho. Ah, pastor, mas a primeira coisa que mexeu comigo foi um hino, foi um louvor. Mas com certeza era uma pregação do Evangelho. Porque os hinos, irmão, é por isso que os hinos têm que ter Bíblia. Aí vai ser a palavra de Deus cantada. Agora, se os hinos não cantarem a Bíblia, ninguém também vai se converter. Através de hinos. Então, acontece isso. Meu pai, quando ele foi para a igreja, o primeiro contato que ele teve foi através do hino 15, que mexeu com ele. A palavra de Deus está sendo cantada ali. E olha que ali mostra,
Tem um versículo que fala, sobre mim estava o quê? A espada da lei. Então é um hino que proclama, né, a ira de Deus, a justiça de Deus sobre o pecador, mas oferece a salvação para ele. Então nós temos que pregar, e aí, como eu falei, deixar o restante Deus fazer, porque quando Deus vai trabalhando, Deus vai convencendo o homem, e aí, logicamente, ele vai ter que tomar uma decisão, resistir ou não resistir a essa graça. Quando ele não resiste, ele reconhece, né, que é um pecador, e ele se arrepende dos seus pecados, e confessa a Jesus como seu Salvador, naquele momento ele é salvo, ele é justificado, ele é regenerado, ele é adotado, em certo ponto ele passa a ser santificado, e se permanecer em Cristo, naquele grande dia vai ser glorificado, e ter eliminado a raiz do mal dentro de si. Então, como eu falei, alguns pastores às vezes não gostam de pregar esses temas. Eles querem uma mensagem mais light, que massageia o ego de todo mundo, passa a mão na cabeça de todo mundo, para encher as igrejas. Não é vantagem alguma ter a igreja lotada ou cheia de pessoas que não são salvas. Você pode ter certeza absoluta. São pessoas que trazem problemas lá na frente para a igreja, se não se converter de verdade. Lá quando foi o êxodo, lá, a saída do Egito, não saiu muita gente que não era dos hebreus, que era chamado de vulgo, populacho, eram egípcios que viram, temeram, opa, eu vou entrar no meio deles, pegar a rabeira com eles. Lá na frente eles começaram a dar trabalho depois, ajudavam a incitar a rebelião. Então nós precisamos querer que as almas sejam verdadeiramente salvas, que elas passem pelo processo da conversão. Então nós vamos pregar o Evangelho. Então Paulo diz, nós terminarmos, porque eu não me envergonho do Evangelho. Nós nos envergonhamos daquilo que é ruim. Agora, como nós podemos nos envergonhar de falar daquilo que é bom? Daquilo que é salvação para todo aquele que nele crê. Eu sei que cada um às vezes tem, né, um jeito de ser, de agir, mas eu me lembro que eu sempre falo assim, cada um tem um jeito, tem uns que são mais tímidos, não quer dizer que não vão evangelizar, pode agir de outra forma, evangelizar de outra forma, mas eu falo que há algum tempo atrás, uns 3 anos atrás, a gente saiu para fazer obra missionária, eu falava, bater de porta em porta eu não bato, não gosto de bater, tal. E aí, irmãos, eu arrumei um emprego para trabalhar tinha trabalhado muitos anos na usina, pois eu arrumei um emprego de vendedor para trabalhar de porta em porta, oferecendo plano funerário. Oferecendo plano funerário. Irmãos, a partir desse dia, isso que eu falei que não bate, acabou. Eu falei, não, agora, se precisar bater de porta em porta para pregar o Evangelho, se eu não pregar, eu preciso criar vergonha na cara. Se eu tenho coragem de bater numa porta e oferecer plano funerário, né? O pessoal não quer, é morte. Quanto mais para oferecer a vida em Cristo Jesus. Então eu mudei esse pensamento, né? Então, às vezes Deus trabalha, porque isso daí eu nunca vou fazer. Às vezes Deus permite que aconteça uma situação e você muda de ideia. Porque as almas precisam ouvir de Jesus. E Evangelho é coisa boa. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, a pessoa precisa crer. E como eu já falei aqui, e ressaltei desde o início, todo aquele que crê. Não é só os eleitos. Não é só o grupo que Deus soberanamente escolheu desde antes da fundação do mundo, não. A palavra de Deus é pregada a todos. E aquele que crê na palavra, aquele que crê em Jesus, vai receber a salvação, porque Deus não faz distinção de pessoas, e a igreja de Jesus Cristo também não pode fazer distinção de pessoas, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, por que é importante pregar o Evangelho? Porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele se descobre o que é necessário nós fazermos para receber a vida eterna e o que Jesus fez
para nos dar a vida eterna. É só através da pregação do Evangelho. Por quê? Voltando ao testemunho da criação, mostra o poder e mostra a divindade, mas não aponta para a salvação. O anúncio da salvação é através da pregação, da mensagem, da palavra de Deus. Então, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós entendemos de que todos nós estávamos debaixo de ira. Ninguém está aqui porque é bom, ou a sua bondade trouxe você até aqui. Você está aqui porque um dia Deus te amou primeiro. E alguém te levou a palavra do Senhor. Alguém te convidou para vir no culto e você ouviu a palavra e creu. É por isso que você está aqui. Quando nós entendemos pelo Evangelho a justiça de Deus, nós entendemos de que as obras, na verdade, elas não salvam. Elas são um complemento da salvação. Ou, melhor dizendo, o fruto da salvação. É porque eu fui salvo. É porque eu fui salvo que agora eu preciso demonstrar frutos dignos de arrependimento. E esses frutos é que vão ser o atestado de que eu realmente sou uma pessoa salva. Eu entender a justiça de Deus através do Evangelho faz com que eu não confie a salvação por obras, por minha própria justiça. Não, irmão, se fosse para alguém ser salvo pelas obras, era só Deus ter deixado lá um pacote de bondade, aqui está o pacote da salvação, façam todas essas bondades e vocês estão salvos. Não, aí não precisava Jesus vir morrer, cada um fosse bom e já bastava, mas a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um bom sequer, um justo sequer. Então, meus irmãos, com isso, eu não estou, volto a repetir, dizendo de que você possa viver de qualquer maneira, porque não. Você tem que demonstrar fruto digno de arrependimento. Uma pessoa que está na igreja e não demonstra fruto digno de arrependimento, há uma grande possibilidade de que ela não é uma pessoa salva. Porque quem é salvo, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar mudança na sua vida. Porque esse evangelho também, que diz, vem como está e continua como está, não é bíblico. Você vem do jeito que está, mas que isso se transforme em um novo homem conforme a sua imagem e semelhança. Então que nós possamos ser gratos a Deus. Porque um dia nós estávamos debaixo da ira. Um dia nós estávamos entregues à nossa própria natureza. Mas Cristo nos salvou por intermédio da tua palavra. E só para finalizar, é importante nós entendermos o quanto o sacrifício de Cristo, ele é maravilhoso. Porque Cristo não anulou a nossa dívida por anular, né? Uma vez eu coloquei lá no Facebook, nós não somos descondenados porque o juiz é nosso amigo, né? Não. Sabe a ira de Deus que está sobre o homem pecador? Foi derramada sobre Jesus lá na cruz do Calvário. Era a ira que era para ser derramada sobre mim, que era para ser derramada sobre você. Mas lá na cruz, Jesus recebeu toda a ira de Deus em meu lugar, em seu lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e glorificando o nome dele. Então, eu sei que é um estudo pouco exaustivo, complexo, mas a minha tentativa aqui nesse estudo, e eu sei que pastor Elias, logicamente, tem já ensinado vocês, mas é colaborar com o que ele já tem ensinado a respeito da doutrina da salvação, para que a cada dia mais nós tenhamos desejo de aprender desta importante doutrina. E quanto mais nós aprendermos, pode ter certeza, mais gratos nós vamos ser ao Senhor. Eu não conheço uma pessoa que, aprofundando no conhecimento da doutrina da salvação, relaxou. Ao contrário, nós nos tornamos mais gratos com Deus, porque vemos da situação que Ele nos tirou e para onde Ele vai nos levar naquele grande dia, para a glória do Seu nome, tá bom? Deus abençoe os irmãos, quero mais uma vez agradecer.